A memória de um povo nunca se apaga. Em cada lugar do concelho de Oliveira do Hospital, encontramos as marcas dessa memória, desse passado. Dessa herança cultural. Marcas expressivas. Marcas indeléveis. Ou marcas perdidas, mas que resistem pela força e significado que encerram. Marcas que também se encontram nas paisagens milenares. Paisagens históricas, moldadas e bafejadas no berço pela natureza, mas retocadas ou transformadas pelo homem no correr de um tempo longo. Os primeiros testemunhos conhecidos que revelam a ocupação humana deste território datam de há cerca de 6.000 anos. São os espaços funerários de pequenas comunidades pré-históricas. Comunidades de pastores-recoletores que, pela primeira vez na história, cultivam os campos com utensílios em pedra e madeira. Lugares de enterramento que também revelam a crença na vida para além da morte. Imparável, o tempo corre. Sucedem-se séculos, milénios e as descobertas que constroem a história do homem. Durante a Idade do Ferro, no primeiro milénio antes de Cristo, as comunidades de então procuram refúgio em povoados de altura, amuralhados. Nestas regiões da beira, talvez este seja o tempo dos lusitanos. Será este o cenário que Roma encontra. Roma construiu o maior império do mundo antigo. O seu domínio fez-se sobre boa parte da Europa atual, estendendo-se ao norte de África e ao Mediterrâneo Oriental. No espaço comum deste vasto império, passou a falar-se uma mesma língua. A circular uma moeda única ou a erguerem-se edifícios que obedeciam a um modelo construtivo comum. A região de Oliveira do Hospital passa a integrar o Império Romano a partir das últimas décadas do século I a.C.
O sinal mais recuado desse tempo no atual concelho parece ser um tesouro de moedas em prata encontrado na área de Meruge, datando talvez do tempo de Júlio César. O exército romano avança, mas nos anos mais próximos da mudança de era, pacificada toda a Espanha, as armas darão lugar às togas dos magistrados. Civis que, na cidade recém-fundada, irão administrar este território à maneira romana. Na várzea da atual Bobadela, por onde corre o Rio de Cavalos, os romanos fundaram uma cidade. A esplendidíssima Civitas. A esplêndida cidade, como alguém a apelidou há quase 2000 anos. Não sabemos ao certo o seu nome. Talvez se chamasse Elbocoris, ou então Veladis. Mas sabemos que terá sido fundada ao tempo de Augusto, o primeiro imperador de Roma. Rodeada talvez por uma estreita muralha, nela se construíram vários edifícios característicos de uma cidade romana. Entre eles, o Fórum, o principal espaço público da cidade, onde os deuses e os homens se cruzavam no governo da cidade e do seu território. E o anfiteatro, lugar de espetáculos e divertimento das gentes de então. Palco de luta entre gladiadores. Espaços públicos monumentalizados, reveladores da importância da cidade, capital de Civitas, capital de um distrito administrativo onde se representava o poder de Roma e do imperador. O território administrativo da Civitas, com capital em Bobadela, era muito extenso. Começava por englobar o território de vários concelhos que hoje confinam com o de Oliveira do Hospital. Este território foi delimitado ao mesmo tempo que se fundou a cidade. As suas fronteiras correriam pelas cumeadas de algumas serras, como as da Estrela, do Açor e do Caramulo. Uma inscrição datada do ano 4 d.C., encontrada em Guardão, no concelho de Tondela,
poderá constituir testemunho da extensão máxima a norte do território administrativo de Bobadela Romana. Para o lado oposto, para leste, um miliário, achado em Passos da Serra, no limite dos atuais concelhos de Ceia e Gouveia, também parece sugerir a extensão da esplendidíssima Quívitas até essa zona, estendendo-se ainda até ao Mondego, os seus limites ao ocidente e a sul até à Serra do Açores. De Bobadela partiam algumas estradas que a ligavam a outras cidades romanas vizinhas: a Igaedis, a Conímbriga, a Aeminium, a Talábriga e a Visaium. Uma outra estrada dirigia-se para norte, em direção à Guarda, trilhando o curso que, a partir da época medieval, a designada Estrada da Beira continuou a seguir. Troços de calçada que percorreram a história e resistiram ao passar do tempo até hoje. Por este extenso território, dispersavam-se quintas e casais. Configuravam uma nova paisagem rural, também resultante da introdução de novos cultivos, como o da vinha, da oliveira ou do castanheiro. Os quais se juntavam ao tradicional pastoreio. Neste mundo rural, algumas famílias continuariam a viver agrupadas nos velhos povoados amuralhados, podendo alguns continuar a assumir certa importância, como o Castro de São Romão, em Ceia. A principal riqueza deste território, porém, poderia encontrar-se no subsolo e nos areais dos rios. A exploração de ouro em época romana, ao longo do rio Alva e dos seus afluentes, como o rio Alvoco, seria a atividade que mais dinamizaria a economia da Quívitas de Bobadela. Explicará a relação estreita com outras Quivitates, como a de Igaedis, com capital em Idanha Velha. Explica ainda a presença do exército romano nestas terras em tempo de paz. Algumas das personagens ilustres desse tempo, cujo nome se registra nos testemunhos escritos mais antigos do atual concelho, terão feito fortuna através da exploração do ouro. A própria monumentalização da cidade romana terá beneficiado dessas fortunas privadas, ao custearem também obras públicas. Serão estes os homens e mulheres que encontramos associados à devoção religiosa de então, gravando na pedra para sempre o seu nome e o do Deus a quem prestam culto. De novos deuses que vêm de Roma, como Júpiter, Vitória e Neptuno. Durante cerca de 400 anos, Bobadela foi a capital romana desta região. Terá perdido o brilho da outrora esplendidíssima Quívitas, com o fim do Império Romano. Mas não perdeu de imediato toda a sua importância. Uma vez que, no período suevo-visigodo, nos séculos V e VI, terá sido sede de paróquia.
tempo novo que se seguiu, a Igreja Cristã unificou as gentes e assumiu o papel antes desempenhado pela estrutura administrativa do Império Romano. Foram tempos conturbados, de guerra e oração, de profundas mudanças, que conduzem os caminhos da história à Idade Média, que vêm surgir novos edifícios e novos centros de poder, fundados séculos depois nas Cartas de Foral. Mas os sinais dessa importância em época romana não se apagaram. Observam-se nas ruas da aldeia de Bobadela. Permanecem vivos na memória de um povo. Marcam a identidade destas terras de Oliveira do Hospital. E honram as suas gentes, hoje e no futuro.